Momento do Discipulado. Ensinando a valorizar a unidade do corpo de Cristo e a respeitar todos os irmãos e as autoridades constituídas. O cristão morre para a velha vida quando toma a decisão de seguir a Jesus. É uma nova vida e os valores são totalmente outros. Nós nos dirigimos à luz do que é eterno, não do que é terreno. As coisas materiais ficam perdendo o valor para nós. A gente usa o dinheiro tão somente por usar, mas nunca mais vai pôr o coração nessas coisas materiais. A nossa saúde não vai ficar baseada em remédios, mas em Deus e assim por diante. Os valores são outros. Se o Senhor quer nos levar, a morte é uma promoção, não é uma punição. Quando estamos no Senhor, os valores são outros. Os valores antigos têm que ter morrido no batismo. E se não morreram, tem que ser mortos a cada dia, quando a pessoa toma a cruz a cada dia para seguir a Jesus. Tem que morrer para a velha vida. Os valores são totalmente outros. Quando a gente vem para o Evangelho, a gente não olha erro na vida dos outros, na igreja, não critica os outros. A gente busca a unidade. Se nós estamos vendo alguma coisa errada, Deus muito mais. Porém, a igreja dele, ele é o responsável por tudo e ele tem meios, e como tem, de fazer as coisas acontecerem, de mostrar ao errado o que precisa ser feito. É Deus quem governa a igreja dele. Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nós somos cooperadores, participantes, edificadores, nós somos agricultores junto com ele, nós somos participantes. Não é nunca para um cristão ficar olhando para o erro do outro, julgando, criticando, desprezando, muito menos falando mal daqueles que são autoridade. Ainda que a gente veja erro neles, a gente ore por eles, a favor deles, e não criticando, muito menos divulgando a crítica. Isto se chama maledicência. Maledicência é falar mal, ainda que seja verdade aquilo. Não é para o cristão praticar a maledicência. Essas coisas têm que ficar extintas do nosso vocabulário e, se possível, do nosso pensamento. Nós precisamos entender isto, que não é para a gente realçar erro dos outros, não é para falar mal, pelo contrário, é para buscarmos a unidade dos irmãos todos. Se não pudermos, entregamos a Deus e vamos fazer outra coisa, mas o nosso empenho é na direção da unidade. Para isso é necessário respeitar todos os irmãos. Mas aquele irmão é estranho, ele é esquisito, ele tem umas ideias estranhas. Olha, ele vai dar conta diante de Deus. Se ele ouvir você ajude, falando alguma coisa, ensinando alguma coisa, mesmo porque não adianta ajudar a ensinar quem não quer. Se a pessoa não quiser, você não faça nada, mas não fale mal dele. Vá seguir o seu caminho e fazer alguma outra coisa, porque você não tem que corrigir um irmão. Isso não está em nós, corrigir um irmão. A gente corrige um filho na fé quando o filho é submisso a nós, reconhece, nós vamos disciplinar, corrigir, orientar, discipular um filho na fé. Nós não temos obrigação de corrigir filhos dos outros. Nós vamos respeitar cada cristão, apesar de esse cristão poder ter ideias muito estranhas, estapafúrdias, diferentes das nossas. Nós vamos respeitar
valorizar, orar por ele. Mas ele está falando bobagem, tem muita gente que está acreditando e se deixar assim, ele vai seduzir muita gente. Nós vamos fazer a nossa parte e entregar o assunto ao Senhor. Você não é justiceiro nomeado pelo Senhor para corrigir os outros e erros na igreja. Deus sabe fazer isto. Você não tem essa missão, nunca nos foi dada essa missão na igreja. Portanto, aprenda a respeitar todas as pessoas na igreja, nas igrejas várias, e valorizar a unidade de todo o povo. Quando a gente realça erros, a gente está, de alguma forma, destruindo a unidade e pecando, de acordo com Efésios capítulo 4, isso é pecado, você destruir a unidade do povo de Deus. Nós temos que buscar a unidade, preservar essa unidade e não destruir essa unidade. Eu lembro de uma vez que um pastor que fala sobre casamentos, maneira muito engraçada de falar, e ele se tornou muito famoso e foi convidado para um evento católico para falar sobre casamento, e ele cometeu uma gafe terrível de alguma forma criticar a Maria, Virgem Maria. Ele falou alguma coisa sobre isso e ele ofendeu os católicos e foi uma reação muito grande contra ele. Se ele entendeu a situação e aceitou ir lá, ele tinha que falar daquilo que era importante, mas ele, ainda brincando, ainda criticou lá o que para aqueles católicos era importante e comprou um problemaço ali, foi muito ruim para ele. Mas são lições que a gente aprende, todos nós erramos assim. Eu já falei muita coisa que não devia ter falado, em momentos em que não devia ter falado, e depois eu me arrependi. E peço graça a Deus para me aperfeiçoar na direção de não falar mal dos outros, ainda que seja verdade, de não contribuir para a divisão, não realçar diferenças. Nós devemos buscar a unidade, respeitar todos os irmãos, em especial os ungidos de Deus, aqueles que são levantados. Mas alguém vai dizer, aquele cara nunca foi ungido, aquele é um crápula, ele é um bandido, ele é um explorador, se enriquece com o evangelho. Pois é, mas nós ainda assim não devemos ficar falando mal. Nós não podemos julgar as pessoas. Deus julgará. Não fale mal, ainda que pareça ser evidente os erros daquela pessoa. Não fale mal, não julgue aquela pessoa. Deixe que Deus faça isso, porque Ele sabe fazer muito melhor do que nós. Entenda isto, para você poder passar para as novas gerações. Nós não devemos estar criando crentes de igreja exigentes, críticos. Eu me lembro de igrejas por onde eu passei em que pessoas eram extremamente críticas, ouviam a pregação só para criticar, nunca como para receber uma palavra de Deus, mas para criticar. Quando ouvem uma música, é para criticar. Pessoas críticas, pessoas cheias de vontade, que formam partidos na igreja, que querem votar, que querem fazer isso e aquilo na igreja. A igreja do Senhor é a noiva do Senhor. Nós temos que ser humildes, quebrantados, reconhecer nosso limite, nosso lugar, contribuir para a unidade de todos e não para a divisão, contribuir para que as pessoas possam ter paz ali naquele ambiente da igreja. É uma ordem do Senhor que busquemos a paz e nos empenhemos
em achá-la. A paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Se estamos em paz com irmãos, então nós estamos bem e aprovados. É a paz de Cristo que vai nos aprovar ou a divisão nos reprovar. Se você é uma dessas pessoas que critica com facilidade, que fala mal com facilidade, que toma partido na igreja, que faz panelinhas, que promove divisões, então tem que se arrepender muito, porque é ordem que a gente busque a unidade, respeite os irmãos, não julgue os irmãos, em especial aqueles que são líderes, os ungidos de Deus. Isso deve ser a nossa atitude e ensinar aos novos a serem pessoas assim também. Na igreja, nenhum de nós tem direito. O nosso direito é de sermos servos, nos humilharmos e servirmos os outros e nunca de julgar, criticar ou condenar alguém. Nós vamos buscar a unidade, promover a paz e aguardar em Deus o que precisamos. Não sair correndo atrás e fazendo a nossa vontade. Isso precisa estar bem claro no coração de cada um de nós que servimos ao Senhor e passar para as novas gerações essa atitude também.